Fala galera, esse vídeo era originalmente uma live que acabou apresentando muitos problemas técnicos na hora da transmissão, principalmente relacionado ao som da live. Então eu baixei, dei uma editada e estou postando de novo para vocês terem uma experiência melhor ao assistir esse vídeo. E eu vou procurar evitar que algo do tipo aconteça de novo, tá bom? Então, recado dado, fiquem com o vídeo! Fala povo, beleza? Aqui é o Sael Oizu, sejam muito bem-vindos a mais uma live das 3 horas da tarde no domingo, como tem todo domingo aqui no canal do Izu. Pra quem não me conhece, sou professor, ilustrador e autor de mangá. E, infelizmente, o som, ele tá com uma certa estática, né? Ele tá pipocando um pouquinho. Infelizmente, só na live que vem que isso deve ser consertado. Pensava que era com relação ao meu fone antigo, eu troquei de fone, mas não, ainda continua. Vou verificar isso e vou consertar, tá? Pra não acontecer mais. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui o meu som, pelo menos, pra ficar bem fácil de me ouvir. Aumentar um pouquinho mais. Pronto, deve ter aumentado um pouco o meu som. Vejamos quem é que já tá por aqui. Beat Desenhos foi uma das primeiras a aparecer. Disse boa tarde, Beat Desenhos. HQAS disse, Zinga tá ficando famoso. Então, gente, caso você tenha visto a thumb do vídeo de hoje, eu vou ler um mangá que eu nunca li na vida. E isso, por que você vai ler esse mangá se você nunca leu na vida? Então deixa eu já falar a respeito disso. Porque saiu uma lista de mangás BRs indicados a melhores mangás desse ano. E eu vou comentar a respeito disso. Inclusive, deixa eu pegar uma notícia aqui falando sobre essa lista. Eu tenho coisas a comentar. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo, né? A notícia. Anime Awards chega ao Brasil. Nova premiação Otaku oficial. O que tá escrito aqui? A Otaku Saver. É um crime eu não conhecer essa Otaku Saver? Não faço ideia. Deve ser alguma empresa aí relacionada a coisas de mangá, anime, né? Não sei. Lançou um evento anual para substituir um antigo prêmio e promete ser totalmente inclusivo e transparente. Saiba como votar nos destaques de 2025. O novo Anime Awards da Otaku Saver inicia a era inclusiva para a cultura otaku no Brasil. O Brasil acaba de ganhar a sua nova premiação oficial de animes. A Otaku Saver anunciou o lançamento do Anime Awards, um evento anual criado para celebrar os grandes destaques do universo dos animes, mangás e de toda a cultura otaku. Esta notícia chega em um momento crucial. O projeto segue para preencher um vácuo deixado pelo antigo Anime Awards Brasil, que encerrou suas atividades em 2024 e teve o site retirado do ar sem explicações. Eu fiz parte do Anime Awards Brasil. Não sei se vocês lembram. Eu, inclusive, já cheguei a aparecer nas redes do Omelete. O Omelete, ele cuidava a parte, acho que era o pessoal do Bentô lá do Omelete, que era a galera que falava a respeito de cultura japonesa lá, mangás, animes, essas coisas. E aí, teve esse Anime Awards BR, que foi transmitido até lá. Eu apareci pra quê mesmo? Foi dando a notícia de qual mangá lançado no Brasil ganhou ali como o melhor mangá lançado no Brasil naquele ano. Então eu apareci no Omelete nessa transmissão, tá lá no YouTube deles. E nos outros anos eu fui parte do júri técnico. Acho que foi uns 2 ou 3 anos, talvez. Eu sei que eu fui parte do júri técnico por pelo menos mais 2 anos. E uma galera aí foi também. Então eu sempre tava envolvido com esse evento, com esse pessoal. Aí em 2024, acabou a premiação ao vivo. É que tinha sempre o evento de premiação ao vivo, com apresentadores. Se eu não me engano, o Leonardo Kitsune chegou a participar como uma das pessoas que apareceu na transmissão e disse lá, qual é o anime que ganhou em tal categoria. Enfim. Bom, e aí, em 2024, não teve. Não sei exatamente porquê, mas não teve, comunicaram que não ia ter o evento, né? Teve a premiação, se eu não me engano, teve a votação online.
E aí o site saiu do ar, sem explicações, e aí pelo jeito essa aqui é uma nova versão do Anime Awards antigo, promovido por essa Otaku Saver. A Otaku Saver, responsável pelo evento, afirma que o Anime Awards é um projeto ambicioso, moderno e totalmente comprometido com a valorização da indústria otaku, abrangendo tanto o cenário brasileiro quanto o internacional. Então, isso aqui é o que eu gosto em esse tipo de premiação. Você valoriza, você dá mais visibilidade para uma galera aí que talvez não teria essa visibilidade. E é por isso, ó, tá até escrito aqui, nova fase e foco na produção nacional. Por isso que eu gosto de estarem premiando mangás nacionais. Só que eu tenho poréns com relação a isso. Muita gente, inclusive, questionou certas escolhas. Não foi, na verdade, por que escolheram esses mangás, mas cadê outros mangás? Foi isso que eu mais vi. Ué, cadê o mangá X? Cadê o mangá Y? Cadê o mangá tal? Ó, um feedback pra galera que tá organizando essa premiação. Eu achei um saco eu ter que votar em uma porrada de categoria pra só aí chegar em qual é o melhor mangá / HQ brasileira. E por que eu achei isso um saco? Porque eu queria ter visto essa lista sem eu precisar votar. Eu queria, deixa eu ver quem é que tá concorrendo. E cara, não tem. Só dá pra encontrar quem tá concorrendo se você for lá e votar. E trocentas categorias até chegar nessa parte. Mas eu vou ser bonzinho e vou mostrar logo aqui pra vocês. Melhor mangá HQ brasileiro, múltipla escolha. Premia a obra nacional que mais se destacou em 2025 pela qualidade artística, narrativa, originalidade e impacto cultural dentro do mercado brasileiro. Então, aqui eles estão analisando muito, quem se destacou, o impacto dentro do mercado. Temos Asagar, que saiu na Shonen West. Tem esse Andira, não conheço. Os que eu não conheço, gente, eu vou dizer na lata, tá? Não conheço todos. Betiger, que eu analiso aqui no canal. Formo Consciência, vi pouco, mas é muito bonito. Teve volume lançado, né? Miss Fortune, eu já ouvi falar, mas nunca li. Pecado Vivo, vamos ler agora. Rei de Lata, tinha que estar. Bom, representa muito. Sense Life. Tatataro, nunca li, nunca ouvi falar, mas que bom que tá aqui. E quando eu digo que eu nunca ouvi falar, gente, interpretem tipo, eu não sou bem informado, em vez de, nossa, essa obra não tem relevância, por isso que eu nunca ouvi falar. Por favor, não estou querendo dizer isso. Temos Blacksmith, muito bom. Thorium, cara, eu confesso, aqui, sem sério, intenção nenhuma de falar algo negativo. Mas eu confesso que quando eu olhei pra isso aqui pela primeira vez, eu pensei, é o personagem lá do Max Andrade, do Tools Challenge? Pô, pra mim pareceu muito o protagonista do Tools Challenge, do Max Andrade. E não foi, tipo, de maldade. Eu só olhei e foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu pensei, caramba, olha só, o Max Andrade tá aqui. Não, é Bruno Vieira. Ok. Wanderer Joe. Sim, do Fabiano Santos. Ele manda muito bem. Muito bem, o cara. Nossa, espetacular. Stella! Do Gilton Ferreira. E uma coisa interessante é que muitos dos indicados aqui, eles são só webcomics, são só obras online. E tem pouquíssimos capítulos. Como o Betiger, o Pecado Vivo, o Asagar. E isso é uma coisa que eu acho boa. Eu acho bom isso, porque isso não só valoriza, como motiva a galera. Porque, cara, aqui no Brasil não é que nem lá no Japão, não é que nem nos Estados Unidos. Aqui o ecossistema, o mercado, ele não é de produção não é tão bem desenvolvido ao ponto de ter uma entrada mais acessível nessa parte de produção, lançamento de sua própria obra, de mangá. De quadrinhos, já especificamente, agora mangá, então. Então, quanto mais
o criador for valorizado, ele puder ver uma possibilidade de, bom, realmente, se eu me esforçar, vai dar certo, em vez de o ambiente estar contra ele e não estar incentivando ele a querer produzir para conseguir lançar esse tipo de coisa, aí complicado, né? Então eu gosto que o artista, até mesmo o artista que está lançando algo bem recente, novo, esteja sendo valorizado. Eu só tenho um porém. Eu acho complexo colocar a galera que só publica online contra a galera que já tem versão impressa. Porque cara, imagina. Por exemplo, Sense Life. Nós temos Sense Life aqui, né? Sense Life, ele já tem versão impressa, ele já é famoso pra caramba. Eu acho que talvez, como a galera que publica online, na maioria das vezes, é uma galera sem nenhum suporte de editora, tá só por conta própria, poderia ter uma separação, sabe? O melhor quadrinho brasileiro publicado, lançado por editora ou com versão impressa. E uma outra categoria, o melhor quadrinho brasileiro online. Aí eu acho que ficaria algo mais igual. Porque quando você lança ou publica uma coisa fisicamente, ela chama muita atenção do grande público. Por exemplo, teve a Yara Naika, que ela até ganhou o prêmio com o quadrinho dela. E aí, se a gente vai com relação a melhor mangá HQ brasileiro e tá dizendo que é o mangá que mais se destacou, que teve impacto cultural no mercado brasileiro, por exemplo, eu sinceramente, eu não sei se ela ganhou o prêmio esse ano. Foi esse ano que ela ganhou o prêmio ou foi ano passado? Eu acho que foi ano passado. Mas digamos que fosse esse ano. Cara, pra mim, ou era ela ou era o Sense Life. Teve maior impacto, que se destacou. E o Sense Life já tá, tipo, há um tempão aí, mas ele constantemente, né, chama atenção. Teve a versão impressa, que é um marco. Então eu acho que seria bom se tivesse essa separação, pra ficar uma coisa mais equilibrada. Cada um ali no seu canto. Pelo menos na minha visão. Na minha visão seria melhor. O que vocês acham a respeito disso? Esse personagem na thumb parece estar fazendo a pose do Chihiro. Caramba, agora que você falou, a pose do Chihiro, né? Tirando a espada. Realmente, realmente. Não seria melhor colocar novos mangás? Ou ter uma categoria de novatos para divulgar mais obras? Aí que tá. Melhor seria. Mas será que não seria ramificar demais? Tipo, já é bom que tem uma categoria de melhor mangá. Agora, categoria melhor mangá lançado, categoria melhor webcomic, categoria mangá novo. Talvez seja categoria demais, sabe? Pra colocarem numa premiação. HQAS poderiam criar uma divisão separada e premiar ambos. É mais ou menos o que eu tô falando, né? Beth Garcia tá falando. Pra mim não faz diferença, afinal de contas, porque eu deveria me importar com o critério e visão de gente sobre obras que não me interessam. Olha! Beth Garcia tem uma visão aí bem prática, né? A respeito da coisa. E além disso, não é só o melhor mangá HQ brasileiro. Se eu não me engano, tem o melhor autor. Eu acho que é o próximo. Depois dessa página aqui, tem na próxima página melhor autor. Só que eu esqueci de pegar print disso. Então ainda tem isso. O que eu achei interessante, mas achei meio esquisito. Sei lá, fica parecendo que... Eu prefiro que foque na obra, porque ficou parecendo muito tipo, qual o autor mais famoso? Não sei, achei esquisito. Ficou parecendo que é pela fama, quase como se fossem influencers dos autores, sabe? Achei um pouco esquisito. Enfim, espero que eles vão ajustando essas coisas. Mas, no fim das contas, ainda assim, eu acho bom. Porque está valorizando o mercado. Está valorizando o ecossistema. Está valorizando os criadores. Isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Agora, eu realmente
Fico curioso como que foi feita essa seleção aqui. Não sei, é que a impressão que dá, nossa, cada obra dessas aqui tem que ser excepcional para outras obras bem legais não estarem aqui. Como eu posso dizer? Não, e esses aqui não mereciam, mas eu achei que para valorizar mangás que saíram há pouco tempo, por que não valorizaram outros? Porque esses daqui, no final das contas, o que importa é que eles estão sendo valorizados. Eu acho que isso aqui me pega muito. Que mais se destacou impacto cultural, você colocar uma obra recentíssima, que não teve talvez tanto tempo ainda de ter um impacto cultural e se destacar, aí é complexo. Entenderam? Porque tem umas coisas que eu não tô entendendo tanto assim na medida deles. Se fosse separado, obras lançadas no Brasil, melhores obras lançadas impressas, melhores obras lançadas webcomic, tanto faz se foi antiga ou nova. Aí pra mim. Ah, tá. Agora impacto é outra coisa. Impacto, destaque é outra questão. Eu acho que eles poderiam tirar esse lance de impacto e destaque. Poderiam só colocar melhor e acabou. Enfim. Vamos lá pra análise. Eu não quero de jeito nenhum de merecer ninguém aqui. E eu tenho esses questionamentos, só que eu estou com o receio de as coisas que eu falar aqui, de repente, faça alguém se sentir diminuído. De jeito nenhum. Todo mundo que tá aqui, meus parabéns por vocês terem sido indicados. Meus parabéns. É questionamento mais com relação à organização e os critérios do evento. É isso, tá? Não tô falando nada de mal de ninguém aqui. Tanto que, de todos os mangás que eu li aqui, os que eu realmente vi, todos eles são legais. Temos Blacksmith, Sense Life, Rei de Lata, The Tiger, Forma Consciência, Asagar, eu achei maneiro também. Mas o Wonder Joe, do Fabiano Santos. Stella eu li muito pouco, mas pouco que eu li eu achei bacana, divertido. É isso. Então, vamos lá. Vamos lá, finalmente, para a leitura, para dar uma olhada. Eu não sei nada, galera. Não sei nada de Pecado Vivo. Aí, Zu, como é que você colocou a thumb como o novo o Jujutsu Kaisen brasileiro? Porque ele colocou como a divulgação dele. Assim como o B-Tiger é o jogo do tigrinho, ele colocou como o Jujutsu Kaisen brasileiro. É por isso que eu coloquei na thumb. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Beleza. Então tá. Eu não sei nada, gente. Eu espero ser surpreendido. Teve uma galera que me disse que é pra eu ir com as expectativas baixas. Eu não deixo isso... Tento não deixar isso me influenciar, porque eu quero tirar minhas próprias conclusões e também eu quero verificar se talvez não é questão de as pessoas acharem que tem que ser algo incrível, revolucionário, rocambolesco para o negócio ser bom, ou talvez tenha qualidade que as pessoas não estejam vendo. Por exemplo, recentemente, eu vi um cara, acho que era americano, falando que ele não entendia por que o Exorcist Kyoshi não era cancelado. Porque o Exorcist Kyoshi, segundo ele, não tem a qualidade para estar junto com os outros mangás da Shonen Jump. E eu já fiz lives aqui falando pra vocês os possíveis motivos de Kyoshi ele continuar em publicação, os pontos bacanas dele que as pessoas podem não conseguir observar. Então talvez isso tenha acontecido aqui nesse caso também. Vamos verificar. Não sei nada do autor, a não ser que o nick dele é Zinga. É só isso que eu sei. Tava vendo se meu gato tava aprontando aqui. Bom, vamos lá então. 3, 2, 1. Pecado Vivo. Está na flip through, como vocês podem ver. Pera aí, deixa eu chegar perto que eu achei a página muito escura e a fonte tá meio pequena, peraí. Tá. Léo falando. Tivemos registros do pecado da avareza visto em São Paulo. Olha! Passa em São Paulo, isso é legal. Vê se dessa vez você não dorme no trabalho.
Então temos um diálogo apresentando o contexto da história. Isso é bom. Olha aí, um ponto positivo já. Você tentar apresentar os detalhes de uma forma natural para o leitor. E já está apresentando logo no começo. Isso é bom. Quanto menos perder tempo na apresentação, costuma ser mais atrativo e chamativo para os leitores em geral. Vai ter 1 hora extra pelo menos. Nadinha, mas o chefe vai dar um bônus no fim do mês. Bom que seja. Finalmente apareceu, avareza. Você vai pagar por seus atos. Ok. Eu acho que talvez poderia ser um pouco menos escura. Tem uma coisa no meio que eu não li. Caçada ao pecado capital, avareza, São Paulo, cidade, Brasil, 2017. Por que especificamente 2017? Mas, olha, não achei uma primeira página ruim. Eu só acho ela meio escura. Eu acho que talvez perdeu um pouco do impacto ela ser tão escura, mas talvez seja a vibe do autor, ele querer que seja assim, bem dark o negócio. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom, porque ele apresenta alguns detalhes, deixa um pouco de suspense, apresenta uma última imagem ali mais chamativa. E a gente vira e tem uma cena bizarra aqui que corta. Isso que eu gostei. Isso que eu gostei bastante. Ele cortar essa coisa dark e vai pra uma coisa mais animada. Bacana, bacana. Nossa, colorido aqui o negócio. Tá, aparentemente alguém tá tentando dar comida pra uma criança. Precisa comer. Meninos fortes comem verduras. Ele não quer de jeito nenhum. Acho que vou contar pro Capitão Borracha que alguém não está comendo vegetais. E aí, comeu. Técnica 27 do Código Secreto das Mães, concluída. Nossa, é uma moça. Eu confesso que eu quase não percebi que era uma mulher. Tá. Eu tava vendo aqui. Ué, tem marcação aqui na parte do peitoral pra ver se tem volume? Cara, eu acho que dá pra enganar que não tem, hein? Poderia ser só por conta do ângulo e aí tá fazendo um volume aqui na parte do peito. Mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais claro que se trata de uma mulher, uma moça falando. Eu pensava que era um cara, sei lá, eu pensava que talvez fosse a babá do menino, mas não a mãe. O que não é um grande problema, mas sempre que quanto mais claro você deixa alguma informação relevante, costuma ser melhor. Enfim. Nossa, tem uma bebê ali. Ela também está sendo alimentada. E tem um suspensezinho aqui no final. Legal, legal. Isso é bacana. Olha, gente, até agora pra mim tá bom. Nada de ruim. As coisas estão sendo apresentadas aqui de forma eficiente. A gente tem um contexto de uma casa de família, de uma mãe dedicada, que tenta fazer as coisas de forma amorosa. Ela não vai ficar dando bronca no filho, ficando com raiva dele. A gente já sabe da personalidade dela. Tem um suspensezinho. A gente sabe que eles estão em algum prédio ali no meio da cidade. Como você conheceu o papai? Faz muito tempo, acho, desde a época da escola. Não era boa em matemática, mas seu pai era bom em todas, apesar de ser um bobão. Acho que ele me lembra o Capitão Borracha. Quem diabo é esse Capitão? Isso é bom! Isso é bom! Olha o que eu tô falando. Nossa, quem diabo é esse Capitão Borracha que toda hora ela... Isso é bom, porque isso gera curiosidade. Eu quero saber, do que estão falando de Capitão Borracha? Seu pai é uma pessoa incrível. Tá. Bacana. Eu espero que isso seja importante, porque se você gasta 2 páginas pra falar de um determinado assunto, é bom que ele sirva pra alguma coisa. E olha, até agora tá legal, bacana. A finalização ainda tá muito rústica, talvez vá ficar mais refinada com o tempo. Até agora, aparentemente, as coisas estão certinhas, indo bem. E eu falei agorinha que eu ia tentar ver por que as pessoas, falaram pra eu ir com as expectativas baixas. Mas, se de repente eu encontrar alguma coisa aqui que possa ser considerado um defeito,
Ou de repente a obra em si, quando eu leio até o final, ela não parece que é, uau, uma obra que realmente deveria estar concorrendo. Assim, na concepção geral, entre os grandes mangás, ainda assim, dá pra tirar ótimas dicas daqui. Porque as pessoas acham que pra gente aprender, a gente tem sempre que ver as obras consideradas perfeitas, grandiosas. Só que não, gente. Na nossa escola mesmo, na escola que eu dou aula, a Meteor Art Studio, que a live deve ficar para o mês que vem. Não deu pra organizar pra esse mês, infelizmente, mas vai ter uma live com foco na Meteor Art Studio, respondendo dúvidas, perguntas, apresentando detalhes pra vocês e tal. E lá a gente pega muitos mangás que não obtiveram grande sucesso. Muitas vezes um one shot do autor X lá que não recebeu prêmio, ou que foi até premiado, mas não virou série, ou ficou em segundo lugar. Essas coisas. Obras que não explodiram. Por quê? O que poderiam ter feito? Por que isso aqui não ficou em primeiro lugar? Por que os jurados talvez não acharam que foi tão bem assim? Isso ajuda muito a gente a aprender. O que você faria melhor? Isso é bacana de você ficar pensando. Então, eu digo inclusive para vocês analisarem obras que têm defeitos grandes, bem claros, ou que tem algum motivo que não fez elas serem consideradas tão incríveis assim pelo grande público, e você tenta encontrar um motivo, cara, isso vai te ajudar a evoluir muito mais do que você só ficar analisando obras consideradas assim incríveis, perfeitas, as grandes obras do mangá. O menino ficou feliz, quer ser igual ao papai. Ele disse que mudou de ídolo. Era quem o ídolo dele, Capitão Borracha? Eita caramba! Uma coisa aparecendo ali no fundo. Caramba, isso aqui foi bem legal. Eu achei bem legal essa sensação de continuidade. E foi bem inteligente. Ele repetiu a mesma cena várias vezes, só que fez uma sequência ali. Pareceu primeiro um olho abrindo na parede. Não sei se foi intencional isso. Aí a mão. E aí depois o punho, né, cerrado, e depois a mão se abrindo pra pegar. Provavelmente a mãe. Aí não mostra o que aconteceu. A gente fica, caramba! Caramba! O que rolou? Ela morreu? Ela foi sequestrada? O que aconteceu? Aí temos a cidade, São Paulo, hospital. Por aqui, Sr. Cairo, sua irmã está esperando. Bom dia, Sarah. Trouxe alguns docinhos para você comer. Nossa, que quarto enorme de hospital. Esse é um quarto é um quarto enorme. Está se sentindo melhor? Bom dia, Cairo. Ok. Atrapalhe no seu emprego. Essa menina aqui é essa bebê, é isso? Cadê? Essa bebê aqui. A Sarah. Cadê? E esse menino é aquele menino, ok. Eu ia dizer que a Sarah tá muito parecida com aquela mãe que apareceu no começo, só que provavelmente isso é intencional, porque é filha da moça, né? Nossa, muitos comentários. Eu troquei aqui rapidinho pra uma outra janela e muitos comentários. Beleza. Voltando a ver aqui, eu já vou ler, tá, gente? Os comentários de vocês. Tá. Não faz mal eu entrar mais tarde. Peraí. Fechar a janela com comentários de vocês está me distraindo. Já vou ler. Já vou interagir com vocês mais. Vamos indo. Achei interessante que mostra a cadeira de rodas pra mostrar o quanto ela tá com dificuldade de se locomover. Isso é legal. Tipo, tá dando uma boa quantidade de informações visuais aqui. A gente tem uma transição suave pra próxima cena. Bom também. Gente, tá tomando
as decisões certas aqui, até agora. A minha irmã sofre de uma doença, fez com que ela perdesse os movimentos das pernas. Os médicos ainda estão pesquisando a cura. Eu acho que ele poderia não ter colocado esse tipo de balão aqui. Tá aí uma coisa que eu acho que ele poderia ter evitado. Porque esse balão redondo, com fundo branco, ele passa muito a sensação de fala. E ele aparentemente está pensando só. Então algum balão diferenciado seria melhor. Com uma borda diferenciada, pra indicar que ele tá pensando. E aí ele tá passeando com ela. Esse lugar é lindo, verdade. Pô, ele desenha bastante cenário, hein? Ele desenha, tipo, com bastante frequência o cenário. O que é bom. Localização, a gente tá vendo por onde estão passando, pra onde eles estão indo. Então, cara, bacana. Aqui me lembra quando a mamãe me levava pra passear. Você tem saudade da mamãe? Tem um... Olha aí, de novo o cenário. Cara, isso é bom. Por que é bom ficar mostrando o cenário? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, se você só focar no rosto dos personagens, apesar disso valorizar muito a expressão deles, a leitura fica chata e confusa. Porque a gente não sabe onde é que eles estão, se eles se moveram, por onde que a história tá rolando, qual a localização de um com relação ao outro. Então, evita fazer o leitor se sentir perdido. Conhecendo a mamãe, ela ficaria brava se visse a gente pra baixo. Verdade. Indo trabalhar. E o que aconteceu aqui é legal porque mostrou a relação dos dois. Eles tendo um momento que ao mesmo tempo um momento amigável, positivo ali entre os irmãos, tem uma certa melancolia por conta da mãe, por conta da menina estar numa cadeira de rodas. E ainda assim ele tenta ser positivo. Tô indo trabalhar, à noite te visito. Ela vai estar esperando. Os pecados destruíram tudo que nós tínhamos. Eu vou dar tudo de mim para que as coisas deem certo. É uma coisinha de português, mas já vi muito isso em HQBR, não é nem me chama mais atenção. Essa marca é a prova do meu ódio aos pecados. Nunca vou perdoá-los. Interessante isso de, na frente dela, ele tá, não, tá tudo bem. Tô tranquilo. Ele tá sempre sorridente. Ele saiu da frente dela, cara fechada. Isso é bom. Tá explorando bem a personalidade dele. Talvez só aqui nesse finalzinho, porque ele tá com... Deixa eu só ver a próxima página. A próxima página é um quadro maior, mais grave. Então, eu tinha pensado que aqui nesse final, como é um quadro com uma mudança de expressão muito intensa, muito forte, muito marcante, assim, talvez pudesse dar um quadro maior, mais impactante. Mas aí a gente muda. O plano está ocorrendo conforme planejado. Sim, acho que sim. Como assim? Acho que sim. Tô quase zerando o meu jogo. Lembrando que nossa organização preza pela vida dos pecados. Então, queremos ótimos resultados vindo de você. Game over. Pense como um jogo. Você tem razão. Pô, achei isso mal maneiro, hein? Os gráficos dos videogames são muito bons, mas os gráficos da vida real são bem melhores. Cara, ótima apresentação de personagem, tá? Ótima apresentação. Achei bem legal. Porque uma coisa que é bom você fazer na apresentação do personagem é... inclusive, eu lancei recentemente um vídeo de Blue Lock. Quem gosta de Blue Lock aí, eu lancei um vídeo sobre o que tem no primeiro capítulo de Blue Lock que faz com que ele prenda o leitor imediatamente e já era um grande indício do sucesso que viria. E não é falado exatamente por mim, tá? Eu transmito a mensagem, acrescento coisas, falo do meu jeito, mas é uma análise de editores japoneses muito experientes, inclusive o ex-editor de Vagabond. Então, bem interessante aí, vai ser muito útil pra vocês. E eles falam sobre a apresentação de personagem, sobre como é bom que quanto mais claro ficar, costuma ser mais atrativo pro leitor, mais marcante. E aqui a gente tem uma característica marcante dele, que ele gosta de jogar videogame. E é meio que um tema envolvendo essa parte, o videogame. E tá sendo apresentado que ele tem alguma missão que ele precisa cumprir, né?
Ele tem uma missão que ele precisa cumprir. Mas, isso aqui me lembra um pouco o Mashima, inclusive. O que o Mashima faz? Eu citei isso no vídeo do Mashima. O Mashima, ele, nos mangás dele, ele dificilmente tem uma cena comum. Ele vai apresentar o personagem, ele vai apresentar uma informação nova, ele tenta fazer com que cada cena tenha algo diferente, único, esquisito, atípico, marcante, sabe? Dificilmente você vê uma cena de um mangá do Mashima em que as coisas só acontecem normalmente. Se fosse só um cara, sei lá, falando no celular, próxima missão, tá bom. Não teria tanta graça. Você coloca um elemento mais chamativo, o videogame, ótimo. E ainda você baseia toda essa mini história nessa pegada de videogame. Game over. Pense como um jogo. Tem razão, os gráficos na vida real são melhores. E aí mostra umas vítimas, aparentemente, dele ali atrás. Cara, muito mais marcante isso. Muito mais elementos pra fazer a gente que ficar com esse cara marcado na cabeça. Olha, até aqui está bom, hein? Até aqui está bom o mangá. Continuando. Tá pesado. Cuidado com as costas, hein? Aqui eu acho que só seria bom ter pelo menos uma cena dessas da página da direita mostrando... Eu tô mostrando tudinho certinho aqui pra vocês, né? Tô mostrando. Uma dessas cenas da página da direita mostrando o cenário atrás dos personagens. Porque eu não sei direito onde eles estão. Não sei a localização deles nesse prédio. Não é um grande problema, porque o prédio foi mostrado. Então eles estão nesse prédio aqui, da esquerda. Beleza. Mas não sei em que parte do prédio eles estão. Seria talvez legal dar uma localização a mais disso. Não é nossa, que defeito. Mas... pra mim passa. Já tem o prédio ali. O Akira Toriyama mesmo já falava isso. Se você apresenta o cenário num único quadro, os outros não precisam ter. Só que as pessoas às vezes levam isso ao pé da letra demais. Mesmo que não precise ter, é legal você colocar um pedacinho do teto, um pedacinho ali da parede. Você fazer, nem que seja o cenário sumindo ou desaparecendo, mas só um pedacinho sendo mostrado, ajuda muito na localização. Eu acho também que o enquadramento aqui, os ângulos aqui nesse quadro, nessa página da direita, estão muito iguais. É só frontal, de pé e frontal pra gente. Talvez devesse ter uma variação maior, assim, de ângulo dos personagens. Mas tem na próxima página. Se pelo menos ele compensou isso na próxima página, acho que de boas, porque o importante é você ter variação, você não ficar na mesma coisa por muito tempo, ter contrastes. Então aqui, já tem muito cenário, já tem muitas variações de ângulo. Então eu acho que isso aqui passa muito fácil, essa página aqui da direita. Muito fácil. Depósito, máquinas. O Cairo, ele é realmente incrível. Que camiseta. Que canseira, eu lendo que camiseta. Que canseira. Acho que já cobri todos os trabalhos de hoje. Ainda mais nesse calor, inclusive. Eita, do nada o cara aí começa a ficar esquisito. Só espero que não dê nenhum problema com o ar-condicionado. Legal. Eu só achei muito de repente. Tipo, a gente colocado no lugar, a gente não sabe nem quem é esse cara. Esse cara é um amigo dele? Esse cara tá ali há muito tempo ou ele apareceu agora? Eu achei isso um pouquinho esquisito. Eu acho que poderia ter colocado mais um ou dois quadros. Talvez fazendo esse cara conversando com ele. Pra mostrar que, eles são amigos, parceiros. Eu não sei nem o que esse cara tá fazendo aí. Então fica meio esquisito. É súbito, muito súbito essa transformação. A gente não sente nem peso direito. Por conta de ser tão súbito e ser em alguém que a gente não conhece, não tem relação com o protagonista. Agora, visualmente tá bem interessante. Eu gostei muito da cena da transformação. Essa textura que ele colocou, a luz e sombra.
a expressão do personagem. Cairo presenciou um fenômeno bem comum nesse mundo. Ah, é bem comum? Será que talvez por isso que ele não deu não teve a preocupação de apresentar? Não sei. Quando a mente de uma pessoa entra em colapso, suas emoções tomam controle do seu corpo. Nossa, então seria melhor ainda se a gente visse a mente dele entrando em colapso. Nem que fosse em poucos quadros, sei lá. De repente mostra o cara tomando remédio ali pra alguma coisa, que talvez ele tá tendo ansiedade, não sei, um calmante, alguma coisa assim que mostre que talvez ele não estivesse tão bem. E tipo, eu pensei que, no começo eu pensei, talvez nem precisava, não precisava assim. Mostrar o mais do cara. Gerando um fenômeno parecido com uma combustão instantânea. O corpo desse indivíduo é transfigurado, gerando a anomalia conhecida como pecado. Cara, tá impressionante, mas é aquilo. Como foi tudo tão súbito, eu acho que não tem o peso que poderia ter. Ai, pulei demais. Em situações como essa, o ideal é ficar parado, caso eu me mexa, provavelmente. Ih, chegou alguém. E aí, cara, vocês dois podem me dar uma mãozinha? Ih. Pera, de repente apareceu Beat Desenhos. Toda semana acontecendo isso com CLT. Realmente seria bem comum. Né? Pois é, né? Podia... cara, se ele é um cara que tá no dia a dia do trabalho ali... mano, podia muito facilmente explorar isso. Levaria pouco tempo pra justificar o cara não tá bem, sabe? Vejamos, sabe, chegou um caminhão cheio de cimento, então queria saber se vocês podem me ajudar. Pô, isso foi da hora. Essa cena ficou legal. A gente vê o... Ih, caramba, e Vral. Ele foi salvo? Foi salvo. Ficou bem bacana, porque, putz, ele morreu? Ele foi atingido? Pera, mas eu não tô vendo ele ali. Aí a gente vira... ele foi salvo. Beleza. Será que... Eu só acho que... Olha só. Eu sinto que o protagonista, ele tá aparecendo muito sem muito destaque. A não ser aqui. Aqui foi onde teve mais destaque, mas a partir daqui, eu sinto que ele tá pequeno nas páginas. Ele tá aparecendo só com pouca parte do corpo dele. Eu acho que talvez aqui, essa cena da esquerda, esse momento em que ele resgatou o personagem aleatório, podia ser uma cena, em vez de ser 2 quadros, poderia ser um quadro só, mostrando uma cena impactante dele, segurando o carinha. Porque aí a gente estaria percebendo agora que ele tem uma habilidade super incrível que até agora a gente não sabia. Então acho que o impacto valorizaria mais isso. Aqui na esquerda, um único quadro mostrando a grandiosidade dele. Seu idiota, não é pra chamar atenção? Se você fosse morto, desculpa. E aí... o bicho vem atacar. Tá. Talvez, pra gerar um suspense maior e dar mais espaço ainda pra cena da esquerda, talvez não mostrasse o golpe atingindo. Talvez na hora que ele faz assim, o golpe tá pra atingir e a gente fica no suspense, justamente pra gente querer virar a página. A gente vira, aí pode ser isso daqui, pum, 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 e a gente vê que ele foi arremessado. Fala, sério? Esse bicho é real? Mantenha calma, preciso ganhar mais tempo. Esse cara me lembra, sabe quem? O Grid do Fullmetal Alchemist. Com essa pose aqui. E essa retícula nele. Me lembra muito o Grid. O Ganância, né? Minha única opção é lutar aqui agora. Caso contrário eu vou... Caramba, jogada de um prédio pro outro. Nossa, que cena maneira. Acabar sendo morto. Cena legal, cena maneira. Eu só acho que
Ah, não é um quadro. Eu já ia dizer. Aquele quadro tá meio esquisito, o quadro de baixo na esquerda. Ah, só que não é um quadro, é. É só a perspectiva, tem mais prédio ali. Hum. Eu acho que essa parte do canto inferior esquerdo ficou um pouquinho esquisita. Eu sinto que talvez por conta da grossura das linhas. Eu acho que talvez pudesse ter uma diferenciação das linhas no prédio, das linhas para o espaço do lado do prédio. Acho que tem linha demais, muito grossa, e isso tá confundindo os elementos visualmente. Ô, louco! Isso me deu um certo medo, assim, do nada, bicho na cara dele. Ele é muito rápido, é como se fosse uma criatura infernal com um único propósito: matar. Uou! Jogou o carinha pro prédio. O carinha caiu em algum lugar. É assustador quão fortes são essas criaturas. Esse é um mundo onde as pessoas são consumidas por seus pecados, sendo criaturas cruéis vivendo por natureza, não possuem compaixão ou remorso. Quero ouvir uma piada. Do nada. Do nada. Que sorte, não precisei procurar. Aí apareceu uma outra pessoa, é isso? Para lidar com esses pecados, existem pessoas especialistas chamados de pecadores. Deixa eu voltar aqui pra essa sequência. Até aqui tá legal. Tá interessante. Só aqueles apontamentos lá que eu fiz. Aqui também parece interessante. Eu só não entendi aqui no canto inferior direito. Aqui esse cantinho, ó, que tô apontando aqui. Onde que ele caiu? Ele caiu no prédio? Ele caiu num espaço vazio? Eu acho que não ficou claro onde que ele caiu. Onde foi que ele ocorreu esse impacto, sabe? Eu acho que poderia ficar mais claro isso. Porque depois eu vejo ele no meio de uns escombros. Ele bateu numa parede, numa parte vazia, ele entrou no prédio, acho que poderia ficar mais claro. E aí a outra pessoa... Eu acho que aqui faltou uma localização. Aqui faltou. Porque eu não sei onde tá essa outra pessoa. Sabe uma coisa que dá pra fazer que ajuda muito isso? É o seguinte. Aqui, ó. Colocar o pé, talvez, de alguém em algum lugar mais alto. O monstro tá aqui. E aí tá aqui o herói, o protagonista. Ah, não tá aparecendo direito aí pra vocês, né? Segundo. Pronto. Olha quem tá aqui. Chegou o gatinho do like, galera. Se tá gostando dessa live aí, dá o like. Temos o Mingau aqui. O gatinho mais gordo de todos. E ele prova uma teoria que eu tenho. Pra mim é uma regra. Você resgata um gato da rua, cuida dele, ele vira o gato mais bonito do mundo. Cara, dá pra acreditar que isso aqui foi jogado na rua, abandonado dentro de uma caixa? Olha só esse bichinho agora. Gato mais lindo, lindo, lindo. E eu tenho visto isso acontecer muito, hein? As pessoas resgatam um gato da rua, cuidam do bichinho e pode estar tudo estrupiado, mas depois de cuidar ele vira o gato mais bonito do mundo. Tá aí, ó, o segredo pra você ter um gato bonito. Resgatar ele da rua. E cuidar direito. Tá. Então, voltando aqui. Ele deitou em cima do meu braço. Ele é tão gordinho que depois de um tempo o meu braço perde circulação. É que pela câmera não dá pra ver o quão gordinho ele é. Mas enfim. Acho que vocês perceberam aqui, né? Entenderam aqui, né? Aqui tem a perna da pessoa nova que vai aparecer. E aqui tem o vilão, o bicho, né? O monstro. E aqui o protagonista. Então, uma ceninha assim já serviria pra ambientar a gente de que, opa, tem alguém ali observando de longe. Do jeito que foi mostrado, a gente não sabe de onde a pessoa veio. E aí, Iso, mas era pra não perder a surpresa.
Cara, tem uma diferença entre... Ah, vocês não estão vendo, droga! Tá, pronto, tá aqui, ó. Ah, tá aqui, vocês estão vendo? Aqui, a pessoa que apareceu estaria observando desde longe. Aqui, o monstro. Aqui, o protagonista. A gente já tem uma noção de onde todos eles estão. E aí, poderia alguém dizer Izu, mas isso talvez desse uma pista de que tem alguém ali observando e perderia a surpresa. Então, aqui no Ocidente eu vejo as pessoas... aqui no Brasil, já vi muito isso. A galera, não só no Brasil, mas no Ocidente em geral. As pessoas, elas valorizam muito a surpresa. Não, tem que vir do nada. Se der uma pistazinha, perdeu a graça. Perdeu, não posso saber de nada. Quanto mais imprevisível, melhor. Só que, gente, tem uma diferença entre surpresa e ficar confuso. Do jeito que tá, eu fiquei meio confuso. Pera, onde essa pessoa tá? É a mesma cena? Ou uma cena diferente? Ela tá onde? Do lado do protagonista? Perto do monstro? Tá longe? Dá uma certa confusão. Isso pode fazer com que o leitor demore pra entender a cena. Então, é bom que tenha alguma coisa assim, que deixe claro a localização de um personagem. E, gente, isso daqui não vai estragou a surpresa. Oh, alguém apareceu ali pra fazer algo. Isso aqui gera expectativa. Opa, tem alguém aí? Quem será? Será que é amigo, inimigo? Que é isso? As pessoas acham que isso estraga as coisas. Isso ajuda a engajar o leitor. O mangá, lá no Japão, ele é muito mais de... Ele é menos de impacto e muito mais de engajamento. Ele prefere escolher... Os autores preferem escolher decisões que vão deixar a gente imerso e engajado na história. Com a expectativa aguçada. Em vez de impacto para chamar atenção. Isso é uma grande diferença. E talvez seja a diferença que faz o seu mangá não estar funcionando do jeito que os mangás japoneses funcionam. Deixa eu ver... Onde é que tava? Aqui. Quando eu terminar de ler o primeiro capítulo, aí eu vou ler os comentários todos de vocês, tá bom? Podem ir comentando. Beleza. Uma pessoa até falou, não corta o começo não, que o começo tem alguns problemas. Porque quando você corta, some o chat. Só que infelizmente, gente, tem que pensar nas views, né? No retorno pro canal. Então, se eu deixar um começo que ele não é atrativo visualmente, ele não é... Não só visualmente, mas ele não é atrativo pro público, muita gente pode... vou fechar aqui, não vou ouvir o resto. E já tá com um som ruim, né? Então... Quanto mais eu conseguir deixar o vídeo atrativo, melhor pra mim. Melhor pro canal. Então, eu acho que faltou essa localização. Eu acho que poderia ter tido alguma coisinha aqui. Poderia ser até depois. Depois que apareceu essa fala aí da personagem. Agora, novamente, eu não sei, é homem, é mulher? Da personagem, não sei quem é. Não sei se é homem ou mulher. Enfim. Descansa uma perdida. Nossa. Ok. Aqui eu senti, tá? Aqui, se tem alguma parte em tudo isso que eu olhei até agora, que realmente eu olhei... isso daqui não achei muito legal, não. O bicho, ele sendo, assim, todo cortado, uma cena... interessante, em que ele é amarrado e depois aparentemente puxa o negócio e aí é todo dilacerado. A cena tá pequena. Pra mim deveria ser uma cena maior, mais impressionante pra gente ver. Olha só o que esse cara fez! Rapaz! Que eu acho que... E tem pelo de gato no meu nariz. Valeu, hein, gatinho. Ele tá aqui, em cima do meu braço. Então eu achei que faltou esse destaque, sabe? Senti que faltou. Bom,
Você tá bem, garoto? De qualquer forma, tem umas perguntas pra você. Você viu algum pecado com uma máscara? Não vi nenhum desses. Só o pau da rabiola. Deixa eu... Seus machucados sararam? É algum... Ah, meus machucados sararam? Algum poder de cura? Já tratei a maioria desses ferimentos. Você já deve se sentir melhor, mas ainda recomendo que procure um médico. Ok. Nós, pode deixar. Fechou, tamo junto. Gostei desse final. Nossa, gostei até dessa pessoa aqui. Porque eu pensei, pelo rosto, né? Pela postura, pensei que ia ser alguém desagradável. Mas não. Na verdade, o contrário. Foi alguém bem... bacana. Falando com o protagonista. Ok. Não está ruim? Será que ela vai notar? Caramba, muito possível. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Então, essa cicatriz do protagonista... Ah, não, ele já tinha. Até eu já ia dizer, essa cicatriz foi esse monte que causou... Ah, não, a cicatriz ele já tinha. Aposto que ela vai ficar... Ela vai querer me dar uma bronca, achando que eu briguei com alguém. Ih, vai dar alguma coisa ruim, né? Ô, louco! Ô, louco! Gente, que cena, hein? Eu acho que talvez só eles estão um pouquinho pra direita demais. Porque tá perto... É uma cena importante e ela tá perto do centro aqui das páginas. Eu acho que só se puxasse a cena um pouco mais pra esquerda, evitaria isso. Porque imagina se de repente sair um impresso um dia. Essa cena aqui, quase no centro da página, não valoriza algo tão importante. As partes das páginas que são mais relevantes, gente, assim, pra chamar a atenção do público, são os cantos superiores. Logo das bordas de cada spread, sabe? E não a parte que se junta no centro. Droga, não era para estar aqui agora. Vamos eliminá-lo. São ordens do chefe. Falava apenas da garota. O que está acontecendo? Sequestro? Bom que seja, já acabamos aqui. Eles desaparecem, é isso? Falou. Ah, tá. Alguma coisa explode. E eles estão pulando pra ir embora. E ele vai atrás deles. O chefe não disse muito sobre o que era. E aí o menino aparece já. Até agora eu tô me perguntando, esse menino, ele tem algum poder? Ele tem alguma habilidade de luta? Ou ele vai conseguir ainda? Não ficou claro muito pra mim isso. Eu acho, inclusive, que aqui... Vou voltar um pouquinho demais aqui, ó. Nessa parte, essa cena se torna ainda mais necessária. Essa cena em que tem esse cara aqui atrás. Ele poderia ser um cara com quem ele tá conversando e a gente pega mais informações sobre o protagonista. Eu não sei dizer... Então, aqui, rolou isso daqui, né? Que o protagonista ele foi atacado. Só que ele não conseguiu revitar. Ele não fez nada. Ele só recebeu porrada. E tá, ele não morreu. Então eu sei pelo menos que ele é resistente. Só que eu não sei se ele tem algum poder. E aí ficou meio confuso isso pra mim. Tipo, ele... Por que ele tava só resistindo? Talvez até esse personagem pudesse falar alguma coisa a respeito disso. Mas não sei. Eu senti que talvez faltou um pouquinho de informação pra eu entender mais o protagonista. Eu não sei se ele tem poder ou não. Não sei. A personalidade dele... Olha que interessante. A gente teve, aqui nesse começo, ele com a irmã. E depois ele já ficou sério. Então, o que é a personalidade dele e o que é ele fingindo quando ele tá com a irmã? E aí você pode dizer, mas aqui ele tá junto dessas pessoas e ele tá sendo um cara super prestativo e legal. Mas novamente, será que isso é por conta dele tá na frente de outras pessoas ou será que ele é assim mesmo? Eu senti isso, não sei se foi só comigo. Eu achei que eu não conheci direito esse protagonista. Eu tô com a sensação de que eu não sei bem qual é a dele e isso me afasta um pouco dele.
Não sei se vocês sentiram mesmo. Ok. Eu vou deixar que a levem. São 2. O que querem com a Sarah? O chefe não vai gostar se isso virar notícia. Bom, não vai ter jeito, né? O jogo vai começar. Ah! É o cara lá dos jogos. Bacana, bacana. Vou explicar as regras. Nosso primeiro capítulo longo, né? O bullying era algo comum na minha escola. Eu era um bom alvo disso. Eu tentava. Cara, eu. Sem brincadeira. Eu tô achando esse vilão melhor do que o protagonista. Mais legal, assim, tipo, mais chamativo, mais interessante. Porque toda vez que ele aparece, tem uma abordagem ali da personalidade dele, do tipo de coisa que ele gosta. Agora a gente tá vendo até detalhes da história dele. Mano, esse vilão eu acho que é o personagem mais bem apresentado desse capítulo aqui. Eu achei um bom personagem, assim, um bom personagem. Tentava vencer esses valentões, mas sempre perdia, afinal o que eu podia fazer? Até que eu entendi que só dava pra vencer o mal com o próprio mal, então decidi praticar bullying com os meus próprios veteranos. A arma que eu usava de consolo para o meu sofrimento agora era usada para o mal necessário. Canalizando tudo. Ah, não, é canalizando. Eu li canalizando, só que depois. Ah, não, é canalizado. Ah, não, é canalizando mesmo. Aí que escreveu errado, provavelmente. Canalizando todo o meu sofrimento. Dessa forma, eu crio meu objeto com minha própria energia, chamada de AU. AU do Fullmetal, e tem ainda pelo aqui. Leve a menina até o chefe e eu cuido desse daí. Ele vai pra cima. Ele bate no teto? Por quê? Por que ele bateu no teto? Ah, eu acho que ele não bateu no teto. Ficou parecendo pra mim que ele bateu no teto, mas não, eu acho que é o outro cara que fugiu por cima, né? Então, achei que faltou se foi outro cara que fugiu por cima, achei que faltou uma conexãozinha. Mostrando o outro cara se movendo pra fugir por cima. Porque pra mim pareceu mais que o cara aí desse nunchaku doido aí em 3 partes, ele por algum motivo bateu no teto com essa arma. Ok. Interessante. Defendeu. Quanta força? Pelo jeito ele tem poderes. O protagonista não tá conseguindo dar conta com essa arma, né? Que o alcance dela muda, o jeito de lutar não é tão direto. Pouco me importa, essa história de energia e pecados, então eu vou lutar do meu jeito. Mas vou deixar que aconteça novamente. Vou agarrar meu ego. Proteger tudo que é importante pra mim, aqui e agora. Nossa, que cena legal. Nossa. Que cena da hora. Porque essa vela, esse pratinho e essas 2 cabeças aí, primeiro, elas parecem um sorriso meio bizarro. Aí depois a gente vai vendo, aparecendo as cabeças e a vela ficando mais clara, e aí eles abra. Cara, muito boa essa cena, porque se de repente isso significar algum poder que ele tá despertando aí, eu acho legal, porque fica muito marcante. O mangá de vocês, gente, é um produto. Quanto mais marcante, quanto mais ficar na cabeça da pessoa, perdura depois, melhor. Tende a ser melhor. Caramba, já passou tudo isso de tempo? Já estamos daqui a 1h20, mais ou menos. Gente, isso passou muito rápido. Nossa, eu tô embasbacado que passou tudo isso de tempo. Hein? O que eu acabei de ver? Ah, então ele aparentemente tem algum poder oculto. Eu acho que isso poderia ter sido abordado mais cedo. Se eu crio uma arma a partir de mim, isso também torna o meu corpo uma arma. Idiota. Uma visão dentro dele, é isso? Que lugar é esse? Essa é uma boa pergunta. Vem cá, você prefere chá ou café? Cruz credo, você é a morte. Não sou. Você vai tomar minha alma. Prazer em conhecê-lo. Chamo Havaki.
No momento você está na minha dimensão de passagem. Apenas sua consciência está aqui. Ele tá morrendo. Esse mundo, os pecados que as pessoas cometem acabam... Opa! Bem, peraí. Aqui, pronto. Dessa vez foi erro meu. Esqueci de colocar o Live Pix. Aqui, mensagem. Tô achando a leitura dessa obra confusa, sinto que falta quadros de transição pra entender melhor. Eu tô achando que tá faltando algumas coisas também, sabe? Eu acho que no começo tá faltando um pouquinho mais explorar a personalidade do protagonista. Aquela localização lá daquele personagem que apareceu salvando ele. O cara fugindo, né? O cara que fugiu pelo teto. Tem umas coisas meio confusas mesmo. No geral, tá legal. Assim, tá funcionando. Mas... e também algumas cenas de impacto que eu acho que poderiam ter mais impacto. No geral tá funcionando. Mas tem uma... Aí que tá. Tá acontecendo de... A cada algumas páginas tem uma coisinha aqui, uma outra ali, depois uma outra ali, depois uma outra ali. Isso pode realmente incomodar pela acumulação. Tá, deixa eu ler essa explicação toda aqui. Nesse mundo, os pecados que as pessoas cometem acabam gerando uma energia negativa chamada de Al. O Al se acumula nas pessoas e, em alguns casos, gerando pecados. Já os pecadores, eles sabem manipular o Al. Nos dois estados em situações difíceis. Nós dois estamos em situações difíceis. Por isso, proponho um acordo. Eu te dou parte do meu poder por um período de tempo, e em troca você me ajuda com algumas coisas. Por isso que é o Jujutsu Kaisen brasileiro. Uma mão lava a outra, sacou? Ou você pode escolher morrer aqui mesmo. Acho que eu não tenho muita escolha. Eu não gosto dessa ideia de se aliar a um pecado, mas... Pera, é o pecado dentro dele, é isso? A coisa que mais acabou gerando uma energia negativa, chamada de El. Tá, eu acho que é isso. Eu acho que assim como aquele cara, ele acumulando energia negativa, ele virou um pecado. Esse aqui é essa energia negativa que tem dentro desse protagonista aí. Ok, tá. Aceito como condição, você não vai possuir meu corpo, tudo bem, está combinado. Então o que ele ganha? O que? Ué. Mula. Pecadores sabem manipular o UAU. Eu não entendi. O que esse pecado vai ganhar? Será que ele vai ganhar, talvez não virar um pecado de fato e ser exterminado? É isso? Achei que talvez pudesse ter explicado um pouco melhor. Fechar. Acabou o jogo. Acho que estou eufórico. Pecado capital. Virou Nanatsu no Taizai. Isso é uma espada quebrada. Você acha que consegue me vencer? Uma arma de quinta categoria. Cena maneira, hein? Com bastante impacto. Gostei da perspectiva de impacto. Eita, apareceu aquela pessoa lá. É a pecadora que eu encontrei mais cedo. Então é uma moça mesmo. Quer dizer que você era a Avariz no fim das contas. Então, antes de tudo, Avariz, você será executado por todos os seus crimes. Aqui e agora. Nossa, essa cena final ficou maneira. A cabeça sendo cortada enquanto ela ainda não terminou de falar a frase. E aí, a gente não sabe o que aconteceu. Ainda vamos ver no próximo capítulo. Ok, ótimo final. O final é bacana, porque o final gera na gente a dúvida de: caramba, e agora? O que aconteceu? E agora? O que vai rolar? Eu vou ler só o primeiro capítulo hoje, tá, gente? Foi um dos motivos que eu escolhi fazer uma leitura de mangá que eu nunca vi, porque eu tenho um compromisso depois. E não posso demorar tanto aqui. Tá, aí eu ia ler só o primeiro capítulo.
Tá, deixa eu voltar aqui desde o começo. Cara, essa parte do começo tá legal. Acho que começou bem. Aqui poderia ser mais claro, como eu falei. Mostra bem a relação deles com a mãe. Fala sobre o pai. Agora, eu acho que talvez perdeu um pouco de tempo demais falando sobre o pai e a mãe. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas pra tratar disso. Sendo que eu senti que isso não teve relevância, não teve peso nenhum no resto do capítulo. Tipo, eu gostei de mostrar o protagonista, a irmã dele, e a mãe, legal, porque depois ela vai causar, né, um trauma, a perda dela, vai afetar os dois. Só que e aparentemente o pai vai ser importante. Só que será que precisava dizer todas essas informações aqui? Se isso aqui fosse bem importante no capítulo, tudo isso que tá mostrando aqui influenciasse nesse capítulo, eu diria que tudo bem. Eu diria que, beleza, faz sentido. Agora, como eu vi que não foi muita coisa que influenciou, poderia ser mais curto. Poderia não dar todas essas explicações, tipo sobre o pai. Essa é a parte que eu mais achei que poderia resumir, cortar. Essa aqui do pai. Pra vir logo pra cá e gastar mais tempo explorando a personalidade do protagonista. Porque eu senti falta disso. Eu gostei. Essa parte que ele tá aqui com a irmã, beleza, achei legal. Essa parte aqui também é legal. Até aqui eu tava achando ótimo. Aqui eu senti um pouquinho do cenário, a falta do cenário, mas passa. Essa cena dele ajudando aqui, trabalhando, né, ajudando o resto da galera, bacana. A partir daqui que eu achei esquisito, que eu achei que talvez começou a correr. Eu não sei se foi porque ele gastou muito tempo aqui no começo com essa parte. Eu senti que teve que dar uma corrida a partir daqui, então deu alguns saltos, como esse cara aleatório. Apareceu um monstro. Não sabemos qual é a reação dele diante dos monstros. Quando chegou aqui, eu pensava, agora deve mostrar que ele tem algum poder, ele vai lutar com esse monstro, é isso? E não. Então, não sei, eu não consegui saber se aqui ele estava em perigo ou não, de fato. Então eu não me envolvi tão bem assim. Aqui quando ele resgatou o amigo, o carinha, eu pensei, agora ele vai mostrar que ele tem poder. Só que não. Eu acho que poderia ter ficado mais claro que, de repente, ele não tem poder pra lutar. Ele tem poder, sei lá, pra resistir a golpes e fugir. Não sei. Aqui a localização achei um pouco confusa. Ótima cena. Só deixar um pouquinho mais pro lado eu acho que melhoraria. O vilão, bacana também. Eu espero que ele não tenha morrido tão rápido. Porque, pô, se você gasta tantas páginas com foco no vilão, e aí de repente o vilão morre, assim, rapidão, não sei, acho um desperdício. Eu acho que talvez faltou um pouquinho mais sabendo o que focar aqui. No geral, bacana, tá funcionando. Agora, se de repente, Izu, você acha que isso aqui seria o melhor mangá BR? Cara, tem muito potencial. Tem muitas coisas boas. Os ângulos, cenários, impacto, dinamismo nas páginas, apresentações legais. Tipo, essa apresentação aqui foi legal, foi diferente. A gente vai lembrar dela depois. Essa apresentação aqui foi legal. Explorou a relação dos irmãos, mostrou a faceta do protagonista que ele tem na frente da irmã. Essa apresentação do vilão foi legal. As apresentações ele tá mandando bem. Assim, quando ele mostra pela primeira vez. Aí só que depois, na hora de desenvolver, tem alguns ruídos ali que fazem com que aparentemente não fique tão
claro, enfatizado as coisas que precisa. Mas eu fiquei curioso pra ver o resto. E no final das contas, isso é o mais necessário. Você deixar o leitor com vontade de ver próximo capítulo, a próxima página. E isso me deixou com vontade. Então, cara, no geral, eu achei bom. E nossa, eu tenho curiosidade pra saber como ele vai estar daqui a uns meses, porque eu tô vendo que já vai lançar o terceiro capítulo, já lançou, então ele tá lançando rápido, tá produzindo rápido. E isso é muito bom, isso ajuda muito a evoluir. E, novamente, gente, tudo isso aqui que eu tô falando não é pra pessoa ir lá e, então eu vou consertar tudo isso no capítulo, porque não quer dizer que a minha visão é lei, tá? São sugestões sobre, de repente ele não percebeu que isso aqui pode estar sendo uma deficiência dele na parte de habilidade de autor de mangá. E aí, a partir de agora, eu vou tentar melhorar nisso. Isso ajuda a pessoa. Ela saber o que talvez ela possa prestar mais atenção. Deixa eu ver o que vocês acharam. O Extreme Otaku Game. O cara tem uma espada quebrada que nem o Meliodas. Realmente. E eu entendi talvez o que as pessoas falaram com relação a... Uma pessoa falou aqui. O que é a maior crítica? A maior crítica que eu ouvi foi Vitor Rabisco. A maior crítica que eu ouvi sobre Pecado Vivo é sobre a originalidade. Gente dizendo que parecia muito Jujutsu, mas acho complicado julgar uma obra só com 2 capítulos, ou tu ainda tá mostrando o mundo. Cara, pois é. E isso é uma coisa boa de dizer. Não é toda obra que ela já começa com um estouro. E um grande exemplo disso é Dragon Ball. Dragon Ball, ele é diferente de Jujutsu, diferente de Kimetsu no Yaiba, que não correu risco de cancelamento. Dragon Ball correu risco de cancelamento. Dragon Ball tava com a popularidade caindo no começo. Ela tava bem constante e tava dando uma caída ali no começo. E eles tiveram que pensar em maneiras de fazer a popularidade subir de volta. E aí colocaram mais lutas, teve o treinamento com o Mestre Kami, teve torneio de artes marciais, isso ajudou a voltar a subir a popularidade. Mas Dragon Ball mesmo, ele começou não recebendo uma classificação tão positiva assim nos questionários, e aí depois foi melhorando. Tem Yu-Gi-Oh! Não no sentido de... Eu nem sei se a popularidade dele começou bem ou ruim, ou se vacilou, mas que a história, no começo, ela é sobre outra coisa. Aí depois vai pros card games, que foi um negócio que foi ajustado com o tempo. Então, isso é algo que pode ser consertado com o tempo. Então, às vezes demora sim um pouquinho. Inclusive, eu acho o começo a parte mais difícil de fazer. Eu acho o começo de Kagurabachi bem mais ou menos. Nossa, muita gente achou o começo de Kagurabachi bem ruim na época que saiu. Eu acho o começo bem mais ou menos. Eu acho a parte visual muito legal, mas a parte escrita... eu achei que isso foi melhorando com o tempo. Então, cara, eu acho compreensível se o autor não consegue fazer, nossa, um capítulo que acerta em tudo. É legal se ele consegue, aos poucos, ir melhorando naqueles defeitos, naquelas deficiências ali que ele tem, e a obra vai cada vez mais melhorando. Então eu vejo muito potencial, muito potencial. Eu gostei. Tem vários ruídos aqui, mas tem muito potencial. E, cara, daqui a alguns meses eu acho que já vai melhorar muito, muito, muito. Olha só, HQAS tem um simbolismo com o olho e o pecado da avareza. Cara, verdade, eu não tinha pensado nisso. Coreu Invisível. Salve, Israel, te acompanho desde 2017. Caramba, que legal! Há quanto tempo? Muito obrigado por estar acompanhando o canal há tanto tempo. E aprendi muito sobre narrativa visual com você. Cara, que bom. Muita gente me diz que aprendeu muito com o meu canal. Eu fico muito feliz, galera, porque... Cara, eu não tive... Opa, foco. Eu não tive alguém pra me passar essas dicas. Eu tive que aprender tudo na marra. Aí depois eu tive aulas, né, em cursos. Mas muita coisa eu tive que correr atrás. Aí vocês
tem acesso àquela informação muito fácil. E eu consigo fazer com que pessoas não passem pelo mesmo que eu passei. Percam muito tempo sem saber pra onde ir. Shokujin, que tô começando a gostar da arte, tá ficando bem estilosa. Nos últimos capítulos que saíram, legal que melhorou. HQAS, tá fluida a leitura. Sim, a leitura é fluida. Isso é realmente uma coisa a se destacar. É algo positivo mesmo. Esse primeiro capítulo, a leitura é bem fluida. Gui Solar, estou gostando desse começo. Olha, a melhor parte é o começo. Tem uma sequência de cenas boas ali. Se o lance do pai servisse pra algo no capítulo, seria... Pra mim não seria uma coisa que poderia ser um defeito. Pra mim é algo que... eu acho que não agrega muito e... Outras coisas como o protagonista poderia ter sido melhor desenvolvido. Deixa eu ver. Tá, tava checando o som. Beleza. Então, como não serve e atrasa um pouquinho o trabalho no protagonista e coisas aparecem do nada, como o cara se transformando lá no bicho, eu acho que aquela parte do começo poderia ser descartada, mas fora isso, a apresentação do protagonista com a mãe, a irmã ali, depois ele visitando a irmã, depois o vilão, cara, eu achei tudo bem legal. Essa parte tava tipo cena legal, cena atrás de cena legal. E com relação a ele parecer muito com outros mangás, tipo Jujutsu, eu só senti isso nessa parte do pecado dentro dele oferecendo acordo. Só aí. O resto, eu acho que talvez aquela arma meio num chaco do cara, né? Eu acho que... Tem alguém que usa isso em Jujutsu? Eu sei que a Maki, ela usa um bastão, né? Eu não lembro se o bastão se separa. Mas, principalmente essa parte do acordo. Mas o resto eu não senti, não. Aí alguém pode dizer, mas tem esse lance de os monstros, eles serem, tipo, energia negativa das pessoas. Cara, um monte de mangá tem isso. Um monte de mangá de anime tem isso. Não é coisa de Jujutsu ou de um mangá anime específico. Um monte se baseia nisso. RX Drigo, a história tá muito envolvente. Cara, conseguiu me envolver em algum nível aqui. Eu tô com vontade de ver o capítulo 2. Porque, pra mim, os pontos positivos, eles sobrepuseram aos negativos. Então, eu realmente não concordo com a galera que disse vai com as expectativas bem baixas. Mas talvez seja porque ele foi indicado, né, ao prêmio lá. E... por conta desse ter sido indicado ao prêmio, as pessoas acham que... talvez as pessoas acharam que a minha expectativa ia estar lá no alto. Mas, na verdade, eu fiz questão de colocar o prêmio pra chamar a atenção do público. Pra chamar visualização pro vídeo, né? Mr. Tune, a obra não é ruim, só que foi colocado junto com o Rei de Lata e Betaig. A régua sobe muito. Então, é o que eu falei. Eu acho bom. Eu acho bom que as obras... que vários tipos de obra foram indicadas, mas eu achei que faltou organizar melhor por categorias. Porque pode soar esquisito para o público, inclusive. Por que essa obra tá indicada aqui, outra não, outra que talvez é mais longeva, já ganhou prêmio, tipo 48 km, da Yara Naika, por exemplo. E não tá. Se bem que não sei se ganhou prêmio em 2025, mas qual foi o critério? Obras que saíram em 2025 ou que saíram em 2024? Porque o Rei de Lata, por exemplo, é o novo volume de Rei de Lata que tá colocado. Entendeu? Tá esquisito. Por isso que eu tô curioso com relação a qual foram os critérios, porque parece que é um monte de coisa misturada que a única concordância é obra brasileira. Parece que é só isso. Obra brasileira. Pega de tudo quanto é situação, de tudo quanto é público, de tudo quanto é longevidade e taca na mesma salada. E aí é isso que eu achei esquisito. Eu achava melhor separar bem definidinho. Webcomic, obra lançada, e 2025 é o quê? Tanto que as premiações, tipo Anime Awards, a internacional, né, e outras premiações, eles falam
do que saiu naquele ano. Tipo, segunda temporada do anime tal, segunda temporada de Dandadan, a 15ª temporada de One Piece, ou o volume 4 de Spy Family. Então, eu acho que poderia ter algo assim. Por exemplo, o Rei de Lata tá aqui. O que a gente tá analisando? É a obra toda? É o volume 4? Porque 2025. Pô, vejamos. Max Andrade, Cara de Pato. Pô, grandes expoentes dos mangás brasileiros independentes saíram por mais de uma editora e não estão aqui. Sendo que você pode comprar a qualquer momento os volumes deles. Então, meio esquisito. É bom que tenha. Melhor do que não ter. Mas é bom que tenha essas melhorias para a próxima edição. Novamente, não é desmerecendo ninguém. Eu não estou falando de quem merecia estar lá ou não. É só que achei os critérios confusos. Matheus Porfírio, tu é o canal que manda resumos de mangás do Tigrinho. Não é? Me lembro muito da última live épica demais. Você tá, perguntando se eu sou o canal que faz as lives do Tigrinho, é isso? O Rei de Lata também é muito bom, mano, gostei muito. Sim, eu sou o cara, eu faço lives lendo o mangá do Tigrinho. Inclusive vai ter esse mês, tá? Beth Garcia, teve questões de problemas de popularidade em Yu-Gi-Oh! A partir do meio do mangá. Por isso, o arco do DFT foi feito para recuperar a popularidade das votações. Nossa, eu não sabia dessa. Inclusive, seria bom, hein, um vídeo de Yu-Gi-Oh! Inclusive, gente, vocês podem achar que eu sei de tudo que eu tô falando nos meus vídeos. Só que eu venho a saber quando eu faço a pesquisa para o vídeo. Tem muita coisa que eu descubro só um pouquinho antes de vocês. Porque eu lá na pesquisa, caramba! Descobri esse negócio que eu não sabia. Aí lá, eu lendo na hora o roteiro, faz parecer que eu já sabia. Nossa, eu falo com tanta convicção. Mas não, eu descobri recentemente também. E se eu fizesse um vídeo de Yu-Gi-Oh!, provavelmente eu saberia dessa informação. Pra fazer o vídeo. A Maki Toad usa aquela arma de 3 partes. Então, eu tava pensando se isso era a minha imaginação ou se realmente tinha isso em Jujutsu. Então tem duas coisas que me lembraram de Jujutsu. Cara, lembrou, mas como eu falei, foram 2 partes pontuais ali. Agora, mas essa arma aí, quem foi que usou mesmo? Foi o vilão? Olha, eu vou dizer uma coisa. O vilão, ele gosta de jogar videogame, né? Aí ele usa uma arma que é uma arma, assim, chamativa, porque ela é tipo um chá com bastão em 3 partes. Interessante, chamativa. Só que não tem nada a ver com a personalidade dele. Talvez essa seja a pegada desse personagem. Ele gostar de videogame, mas ele tem uma arma de combate físico ali que não tem nada a ver com videogame. Pode acontecer. Tem esse lance de faz o personagem com uma personalidade X, só que o poder é diferente do que a gente espera. Só que nesse caso aqui, eu achei que tirou a vibe única desse personagem do videogame. Pra mim é o personagem mais legal desse capítulo. Esse vilão aí do videogame. Achei muito bacana ele. E eu achei que, tipo, o cara... Nossa, eu não tinha percebido. O bicho, ele enfia o dedo dentro do olho do protagonista pra aparecer aquela... Pra fechar aquela visão, né? Eu pensei que ele só tinha colocado o dedo perto, mas não, ele enfia. Ô, louco. Tá, enfim. O que eu tava falando mesmo? Ô, caçambas. Esqueci o que eu ia falar. Tá, o cara do videogame. O cara... Aqui, ó, do videogame. Dá até pra eu... associar aqui. Eu achei que isso fez ele perder a identidade. Eu acho que ele tava mais único, com essa vibe de videogame. E eu senti que essa arma... Assim, não é genérica, porque não é só um bastão, é um pouco mais chamativo. Mas eu achei que foi muito aquém do que estava sendo apresentado pra gente do personagem. Eu senti isso. Tá, deixa eu ver mais comentários.
Izu, o Mr. Shuin falou. Uma pergunta aleatória sobre o CMB. É única e exclusivamente apenas para quadrinhos? Ou pode coisas como light novels, por exemplo? Ou pode quadrinhos ou só pode quadrinhos mesmo? Cara, boa pergunta. Eu não sei, eu não participei. E eu nem sou da equipe de organização. E como eu não fui lá participar e nem ajudar com a Michu, que teve uma certa participação lá, então eu não tô sabendo muito dos detalhes. Então, perdão. Perdão, não vou saber te ajudar, mas acho que poderia valer, mano. Eu acho que poderia valer, sim. Mas é bom verificar mesmo. Vitor Rabisco. Além do... Peraí, Izu, eu tenho medo de não conseguir apresentar o sistema de magia do meu mangá e a ideia principal, os piratas, sem que fique confuso, já que são ideias meio contrastantes. Além do medo de meu mangá parecer muito cópia de One Piece. Porque é mangá de pirata? Você falou aqui em cima, né? Sobre seu mangá. Tem uma ideia de um mangá sobre piratas e um mundo sobre fantasia. Um mundo de fantasia, mas tenho dois medos. Parecer muito cópia de One Piece, não consegui explicar. Ah, tá. Foi a mesma coisa que você falou, né? Vejamos. Gui Solares. Boa, Izu. Respeito ao Rabisco. Ah, por causa do cara lá que eu dei uma silenciada? Eu vou continuar fazendo isso. Se a pessoa foi grosseira em algum nível, ela seja comigo ou com algum dos inscritos, se eu ver, né, isso acontecendo, eu não vou pensar... Gente, eu não vou discutir, eu não vou pensar duas vezes, eu só vou silenciado. Continuando, não vou perder meu tempo, não vou ficar estressando nem nada. Sejam educados uns com os outros, comigo e com a galera aqui. Se não for silenciado, bola pra frente. Tá. Mr. Junior, acho que isso aí é melhor ver com o próprio Thiago Spikett. O Bid Desenhos falou. Ah, Bid Desenhos. Tá. O que eu tava falando? Ah, tá, sobre o mangá de pirata e o lance do sistema de poder, né? Ok. Gente, com relação a ser mangá de pirata, é só você fazer de uma forma mais única, sabe? Porque, cara, sim, chama atenção se você fizer um mangá de pirata. Porém, olha o Pirates. Cara, Pirates não... Eu achei esquisito, Pirates não está recomendado como um dos melhores mangás aí, nessa competição. Achei muito esquisito. Ainda mais porque o Pirates, numa época, ele foi recomendado pelo Manga Plus Creators, tá? Teve uma época, eu até postei isso na época, ele foi recomendado pelo Manga Plus Creators. E aí o Pirates não tá recomendado. Ele recebeu o selo lá de... Alguns dos selos lá de aprovação, de recomendação do Manga Plus Creators. E ele não tá. Achei esquisito. Mas, novamente, melhor ter representante do que não ter. Parabéns a todo mundo que está lá. Tá? Parabéns a todo mundo que está lá. Tá. Com relação a piratas, olha aí o Pirates. Ele faz do jeito dele. E não é igual ao One Piece. É só tentar colocar mais as coisas do jeito que você gostaria de fazer. O One Piece mesmo, ele tentou se diferenciar de Dragon Ball. Na época em que ele tava querendo ser lançado, né? Pra fazer uma série, ele viu muita gente tentando imitar Dragon Ball, porque Dragon Ball, né, tava em alta, e por conta disso, ele viu que um ia caindo depois do outro, porque eles estavam tentando competir no mesmo terreno que Dragon Ball. E aí ele pensou, cara, não vou competir com isso, eu vou tentar fazer algo mais único pra não entrar em conflito. E aí, em vez de focar em batalhas, ele focou na parte emocional, no drama, e pum, deu certo. Então é só focar em alguma coisa diferente. E com relação ao sistema de poder... Deixa eu ver se o áudio tá normal ou tá atrasado. Não tá atrasado não. Com relação ao sistema de poder... Gente, a única coisa que eu digo é... Evitem fazer algo muito expositivo.
pra explicar o poder, tipo a apresentação de PowerPoint. O poder é assim, assim, assado, etc e tal. Evita fazer isso. Aí, mas como eu faço a galera entender? Primeiro, a galera precisa entender tudo no primeiro capítulo? Precisa entender tudo? Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes acabam se equivocando. Não, eu tenho que explicar o sistema de poder inteiro no primeiro capítulo, porque aí todas as lutas a galera vai precisar entender o sistema de poder. Por que você não pode apresentar uma coisa dele no primeiro capítulo, uma coisa no segundo, uma coisa no terceiro? Sabe como eu chamo isso? Eu chamo de um esquema Pokémon. Por que o esquema Pokémon? Quem assistiu aqui Pokémon, provavelmente, assim, seja as primeiras temporadas ou seja as mais recentes, você aprendeu o nome de todos os Pokémons que apareceram ali naquela temporada. Por quê? Porque o que eles fazem em Pokémon? Eles pegam uma história episódica e eles fazem um Pokémon novo, um Pokémon central ali como o foco daquela história. E no próximo capítulo, mais um Pokémon diferente. No próximo capítulo, mais um Pokémon diferente. Se a gente tentasse apresentar os 150 de uma vez, por exemplo, os primeiros 150, a gente não decoraria todos eles. Ficaria difícil. Mas você apresentando um por um, fazendo uma história marcante, chamativa, única para cada um deles, e explorando eles durante o capítulo inteiro, a gente decora, a gente associa melhor. Então, com relação ao sistema de poder, é legal se você fizer isso. Alguma situação que envolva digamos, alguma coisa emocional, alguma coisa dramática, envolvendo uma coisa do sistema de poder, pra gente aprender aos poucos. Aprender aquela uma coisa, próxima. Aprender aquela outra coisa, próxima, no próximo capítulo. Aos pouquinhos. O próprio One Piece, ele só começou com o lance do Haki centenas e centenas de capítulos depois. Gui Solares, a apresentação, o exemplo de Pokémon é bom mesmo, a apresentação gradual, exatamente. Vejamos. Beth Garcia. Uma pergunta, existe uma forma de saber quando não colocar Fukidashis e serifos nos quadros das páginas? De não colocar? Vejamos. Inclusive, algumas pessoas podem não saber o que é Fukidashi Serifo. Deixa eu até, ver uma explicação boa aqui pra vocês. Serifo, ele é o diálogo, a fala do personagem, e o Fukidashi... Eu quero que seja o balão, né? Fukidashi... Fukidashi, balão... Eu confesso que eu confundo muito os dois. Mas bem, é um personagem. Personagem de Boku no Hero. São os balões, sabia? Eu confundo muito os dois. Tá. É o jeito japonês de falar. Fukidashi Serifo. Bom, qual era a pergunta? Era quando não colocar? Deixa eu ver aqui de novo. Não colocar Fukidashis e Serifo nos quadros das páginas? Tá. Quando não colocar... Uma coisa bacana é você variar. Você não ter balão e fala todos os quadros, de todas as páginas. Isso pode tornar cansativo. Isso pode não dar respiro pro leitor. Porém, se for preciso ter, tem uma dica pra isso. Tem uma dica. Que... Inclusive... Cara, quem foi que falou isso? Não sei se foram o Goto Junpei e o Rei Sadoshima, que... Os dois editores que eu citei no vídeo do Blue Lock, mas foi algum editor desses aí que eu geralmente apresento pra vocês, que ele falou que se você for fazer algo focado em diálogo, uma dica é se basear no esquema Manzai, que é o mesmo do Togashi. Que o Togashi tem muito texto, né? Que o Togashi hoje em dia ele perde uma página inteira fazendo só o pensamento de um personagem, com texto. Mas o Togashi, ele é um caso à parte, ele é a exceção da exceção, tá? Meio que não vale, o Togashi não conta.
Mas, o que antes do Togashi fazer assim, o que ele priorizava? A troca rápida de diálogo entre os personagens. Eles podem estar falando de um plano super complexo, mas tem a troca rápida de diálogo. Um fala, outro responde, outro fala, outro a réplica, a tréplica, uma troca de ponto de vista a respeito da situação. Isso ajuda a manter mesmo com muito diálogo, ou mesmo com diálogo em todas as páginas, a ficar menos entediante, sabe? Essa interação entre os dois. Pá, 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 pá. Ok. Agora, quando não ter... Como eu falei, é bom você dar pausas de vez em quando. Vejamos. Cara, quando não ter, principalmente quando você não precisar, como exemplo, mudou a expressão do personagem. Você pode, inclusive, fazer um quadro com o diálogo e, de repente, um quadro inteiro só com a expressão do personagem. A reação àquilo. Você não precisa muito usar diálogo para mostrar a reação deles. Inclusive, é um bom momento de pausa que mangás usam muito para conseguir dosar o ritmo e não ficar tudo só na mesmice. Usam muito a expressão do personagem para dar uma quebra. Isso. Quando você mostra cenário, trocou a cena, foi para outro lugar, outro cenário, não precisa usar diálogo. Você pode mostrar a transição até chegar nos personagens e aí sim começa o diálogo. Ter esses momentos de pausa para não ficar tudo uma mesma coisa só. Acho que nesses momentos são alguns que dá pra variar bastante. E cena de ação também. Cena de ação, você pode não ter muito diálogo. Focar mais na trocação de golpes. Vejamos. Cadê? Eita, Beat Desenhos e Mr. Twin estão tendo uma grande conversa aqui. Eu só não vou ler tudo porque tá grande, gente. Shokujinki falou, e não ir direto para piratas clássicos. Por exemplo, o próprio Oda fala que se baseou em Vikings, em um desenho francês. Olha só. O Oda mesmo, ele não faz a coisa clássica de piratas. Ele faz do jeito dele. Matheus Porfírio, uma das minhas favoritas tirinhas do Wesley do futuro, onde o capitães terminou 90% de toda a humanidade. Agora a missão do Wesley é derrotar as capivaras e trazer a humanidade de volta. Eu adoro essas tirinhas do Wesley. Cara, e dá pra você fazer muito do seu jeito. Pode ser mais realista, por exemplo. A versão do Oda não é realista. A versão do Oda é bem caricata. Então, você pode ir pro lado mais realista. Ou fazer de uma outra forma. De repente, piratas espaciais, piratas no espaço. É uma outra pegada. E mesmo se for piratas normais, assim, você foca em algo diferente. Simples. Geralmente, é legal se você mistura com alguma outra vibe, algum outro gênero. Por exemplo, Blue Lock, que misturou futebol com Battle Royale. Canal do Tips. Caramba, lendo com calma assim, eu percebo que Pecado Vivo é realmente bem clichê e lugar comum. Até aí, amigo. Um monte de mangá é. Tá muito bom para o iniciante, mas comparado com Betaig e Sense Life, tá bem abaixo. O Betaig e o Sense Life, pra mim, acertam mais. Só que, uma coisa interessante é que o Glitch de Sense Life, ele já refez o primeiro capítulo, tipo, a arte já melhorou antes da serialização antes da versão impressa, e na versão impressa ele melhorou mais ainda a arte. Então ele fez melhoras. A primeiríssima versão era mais amadora do que a de hoje em dia. Que não é amadora, tá cada vez mais profissional. Logan Pereira disse: acho que a história poderia ter começado com menos informações e ir apresentando as coisas de forma mais natural, sem muita exposição, tipo, focando mais no protagonista enquanto as coisas acontecem.
Cara, acho que sim. Acho que sim também. Eu acho que corta um pouco da parte da mãe dele. E aquela parte do vilão é bacana, mas eu acho que poderia ter ficado em 2 páginas. Acho que 3 foi um pouquinho demais, 3 páginas pro vilão. Veja, quem sabe, inclusive, poderia ser o seguinte. Quem sabe o foco poderia ser ele tentando enfrentar o monstro lá, o pecado que o carinha o desconhecido que tava perto dele virou. E aí, no final, a gente tem o vilão, justamente parecendo que o vilão tem essa missão e vai ir lá pra lutar com esse cara, com o protagonista. Quem sabe a luta... É, porque tem muitos elementos. Tem a mãe do protagonista, a história do pai dele, tem ele visitando a irmã no hospital, tem mostrando os trabalhos dele. Caramba, tem a pessoa lá, a pecadora que controla lá, que controla a própria energia e consegue dar cabo lá daquele pecado que tava atacando ele na cidade. Tem esse outro vilão, tem 2 vilões, tem o sequestro da irmã dele. Cara, realmente é muita coisa no primeiro capítulo. Muita coisa. E poderia ter escolhido menos e ido com mais calma. Tá legal, tá bom, mas como você falou, esses outros mangás que você citou, Sense Life e Betiger, eles estão no nível acima, e eu sinto que é muito porque eles são mais concisos e conseguem, com menos foco em menos coisas, eles conseguem desenvolver essas coisas melhor. E isso é uma dica aí pra vocês. Pra quem chegou agora, talvez, não viu no começo. Eu lancei esse vídeo aqui do Blue Lock. O início perfeito. Como o Blue Lock te prende imediatamente. São 2 editores experientes falando a respeito de como o primeiro capítulo de Blue Lock funciona muito bem. É um exemplo, assim, é praticamente um manual de o que fazer no primeiro capítulo, como ganhar a atenção dos leitores. E aí, vocês podem dar uma olhada para aprender mais possibilidades de como fazer o começo dessa história. Não só fazer o começo da história, mas também apresentar personagem. Eles falam sobre apresentar personagem. E também, além disso, teve coisas dos membros recentemente. Vou mostrar um pouco aqui os vídeos recentes que saíram para os membros. Porque, para quem não sabe, eu tenho uma área de membros aqui, em que nós temos vídeos específicos. Toda semana tem vídeo extra pra galera. E os dessas últimas semanas... Aqui. Mostrar os 3 mais recentes. Tará! Falei disso daqui recentemente. O terceiro mais antigo. Olha, o terceiro mais recente. Torishima destrincha as páginas de Dragon Ball. Eu peguei informações do livro dele destrinchando a narrativa das páginas de Dragon Ball. Por que elas foram feitas desse jeito? O que elas têm de tão especial? Esse tipo de coisa. O outro foi a Receita das Lágrimas, a estrutura que emociona em One Piece. Porque aqui eu tenho palavras de um editor sobre o esquema que o Oda usa pra emocionar nas histórias dele. Quais são os passos, digamos assim, pra deixar a história cativante que o Oda faz ali na história dele. Tem um esquema aqui, aí eu explico nesse vídeo junto com outras coisas, outras técnicas e dicas do Oda. E aí tivemos também um vídeo recente sobre Yotsubato. Aqui o título era Com um mangá sem história cura a alma. Cara, muito legal esse mangá. Eu acho que é um dos mangás mais diferentes que eu falei aqui no canal. Muito destrinchado, com palavras do autor, com curiosidades. Eu analisei a narrativa, essas coisas.
Olha aí, coisa bacana. E pra essa próxima semana já tem um mangá que venceu a votação. E é esse aqui. Esse aqui vai ser o mangá que vai ganhar vídeo destrinchado que os membros vão ganhar um vídeo destrinchado. Nana, só um dos shows mais famosos que existem. Muito legal, muito legal, muito legal. Então, se você quiser, olha aí. Se você virar membro, você ganha vídeos exclusivos. E eu busco muito, gente, conteúdo dos autores mesmo lá. Ou de matérias japonesas a respeito sobre o mangá. Então, tem muitas curiosidades que são até difíceis de se achar. Dos próprios autores comentando, de editores comentando a respeito, de informações que fazem a gente entender mais a respeito do mangá. E além disso, tem postagens extras que eu faço pra galera. Tem postagem que de vez em quando eu faço que é: se você faz um mangá, diz aqui qual é a sua dificuldade que você tá passando. Eu vou dar dicas rapidinho aqui. E aí as pessoas falam, eu respondo todo mundo. Vou lá, respondendo, dando dica. Também, eu peço sugestões de pessoas para os próximos vídeos, né? Quais vão ser os temas. Também posto matérias, postagens assim de sites, de vídeos, dando dicas sobre produção de mangá ou curiosidades. Recentemente eu postei 2 entrevistas com 2 duplas de autores famosos. Cada entrevista tira uma dupla de autores famosos dando entrevista junto, conversando entre si. Pois é. Uma delas foi, só pra dar um exemplo aqui, uma delas foi Mashima e o autor de o Joji Morikawa, o autor de Hajime no Ippo. Tem uma entrevista deles em conjunto. Postei lá pra galera. E tem outra, não vou revelar. Se quiser saber, vai lá na área dos membros. Que são coisas difíceis de achar. Mas eu vou lá e dou aquela mimada nos membros pra eles verem quanto eles são especiais. É isso, gente. Antes que dê ruim de novo, muito obrigado por todos que compareceram aqui. Perdão aí pelos defeitos técnicos. Vou tentar arrumar até a próxima live. E a gente se vê... Pra quem viu aqui até o final... Alguma frase chave pra que quem ficou até o final possa mostrar que viu até o final. Já sei, coloca aqui embaixo qual você acha que foi o melhor mangá brasileiro desse ano. Que você considera o melhor mangá brasileiro. Pronto. Vai ser assim que eu vou saber quem viu até o final. Gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Falou!